aqui estamos para mais uma aula, nesse caso agora da função secante. E a função secante é uma função secundária e ela vai ser a função inversa da função cosseno, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Para você entender, deixa eu aproximar aqui um pouquinho. Você tem aqui, ó, o eixo das secantes, sai daqui, passa no ângulo, e esse valor aqui é a secante do ângulo que você tem ali. É bem interessante essa função. Deixa eu colocar agora aqui para você a relação. Deixa eu colocar aqui, cadê? Aqui, ó. A relação entre a função secante e a função cosseno. As funções secundárias representam o inverso das funções primárias, como já falei. Então nós podemos escrever a seguinte relação, que a secante vai ser 1 sobre cosseno de x. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que a função secante é o inverso da função cosseno. Então ela vai seguir sinais da função cosseno, ela vai seguir valores da função cosseno, e aqui embaixo você tem os sinais da função. Deixa eu abrir aqui um pouquinho para enquadrar tudo. Isso. Os sinais da função secante nos quadrantes. Então nós temos aqui no primeiro quadrante ela é positiva, no segundo quadrante ela é negativa, no terceiro quadrante ela é negativa e no quarto quadrante a secante é positiva. Mais, menos, menos, mais, a mesma sequência dos sinais da função cosseno, como eu já havia dito para você. Como ela é o inverso, segue os mesmos sinais. Resumindo, então aqui um resumo disso que eu acabei de falar para você. Então você tem a função secante como sendo mais, menos, mais, menos. Mais uma vez eu falo, passe essas informações para o seu caderno ou imprime isso e cola no caderno para você ter sempre junto com você. Aqui nós temos os valores notáveis da função secante. De 0 a 360 são esses valores notáveis. Então, você tem aqui 0, 1, 30, 2 raiz de 3 sobre 3, 45 raiz de 2, 60 é 2, a de 90 não existe, assim como o cosseno de 90 também não existe. É bem simples você entender isto daqui. Deixa eu apresentar aqui só para você lembrar. Aqui você tem o 90, aqui está o eixo das secantes, então você tem paralelos, e quando são paralelos eles não existem. O 180 é menos 1, porque está já em cima do eixo. O 270 não existe também, mesma coisa do 90. E 360 você tem, 360 você tem 1 disso daqui. Vamos fazer de novo 4 exemplos da função secante. 4 exemplos da função secante, de como você calcula esses valores. Novamente eu insisto com você para resolver os exercícios, para você entender bem isso daqui. Então 240 já está na primeira volta? Sim. Então você vai reduzir para o primeiro quadrante. Em qual quadrante está 240? Está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a função secante é negativa. Então, quando você for reduzir para o primeiro quadrante, tem que aparecer um menos aqui.
Então, secante de 240 menos 180, que é a redução para o primeiro quadrante, isso fica menos secante de 60 graus. Você pode olhar na tabela, mas você vai depender sempre de uma tabela para poder fazer isso daqui. Então, a minha intenção, a minha sugestão é que você transforme secante. Eu vou colocar aqui, ó. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Nós vamos, próximo item, fora das funções secundárias, nós vamos precisar desse formulário. Então, você vai fazer assim, ó, menos 1 sobre cosseno de 60. Menos, e quanto que é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Fazendo aqui, 1 sobre 2, invertendo, então você acha menos 2 para secante de 240. Vamos fazer agora a secante de 1125. Como está fora da primeira volta, como isso aqui está fora da primeira volta, nós vamos reduzir para a primeira volta isso aqui. Como que a gente faz isso? Então, secante 1125 menos 3 vezes 360, 1080. Isso quer dizer, então, que você tem secante de 45. Como caiu na primeira volta e no primeiro quadrante, você vai direto para o cálculo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno de 45, substituindo o valor aqui, raiz de 2 sobre 2. Como é 1 em cima, é só inverter embaixo, 2 sobre raiz de 2. Tem que racionalizar agora, raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, isso vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Então, como tem 2 em cima e 2 embaixo, o que a gente vai fazer? Cortamos esses aqui. E a secante de 1125 é raiz de 2. Espero que você tenha entendido. Vamos calcular agora a secante de menos 1470. Fora da primeira volta e é negativa. Então, secante de menos 1470 mais, quantas vezes cabe aqui? 5 vezes o 360 cabe aqui, então você vai fazer 1800. Isso é igual a secante de 330 graus. Já estamos na primeira volta, mas não estamos no primeiro quadrante. O que a gente vai fazer? Jogar isso aqui para o primeiro quadrante. Não esqueça que 330 está no quarto quadrante e que a secante no quarto quadrante é positiva, então segue. Secante reduzindo para o primeiro quadrante, 360 menos 330, você tem secante de 30 graus. Passa isso para seno e cosseno, no caso para cosseno, então vai ficar 1 sobre cosseno de 30. Isso quer dizer então que vai ficar 1 sobre o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Como ali você tem 1 em cima, é só inverter embaixo. 2 sobre a raiz de 3. Temos que tirar a raiz de baixo, então racionaliza. E você vai ter 2 raiz de 3 sobre 3.
não dá para simplificar. Então fica desta forma a secante de menos 1470. Último exemplo desse item. Vamos calcular a secante de menos 2760. Vamos reduzir para a primeira volta. Então, secante de menos 2.760. Soma aqui, como é negativo, temos que somar 360 vezes, isso vai dar 2.880. Deve dar 8 vezes. E isso vai ser secante de 120 graus. Você faria a mesma coisa se fosse em radiano. Já está na primeira volta, só que não está no primeiro quadrante. Então precisamos reduzir o ângulo encontrado, no caso 120, para o primeiro quadrante. No segundo quadrante, a secante ela é positiva e negativa, mais menos, ela é negativa. Então vai ficar menos secante de 180 menos 120. Isso vai ficar menos secante de 60. Menos secante de 60. Isso quer dizer então o quê? Que eu preciso agora calcular a secante de 60. Como que eu vou fazer isso? Vou passar para cosseno. 1 sobre cosseno de 60. Menos 1 sobre o cosseno de 60 é 1/2. Então isso aqui fica menos 2. Eu sei que não é fácil para você, mas você precisa treinar isso aqui para que se torne fácil calcular esses valores. Até a próxima, então.